Primeiro, eu queria só falar para vocês que, durante a minha revisão aqui dos slides que eu mandei para o Everson, eu percebi que eu repeti. 16, 17, 18 e 19 estão repetidas, tá? Não, 16, 17, 18 e 20 estão repetidas, mas não tem problema. A gente vai... O objetivo aqui, gente, no aulão de véspera, eu sempre gosto de explicar um pouquinho antes. Nós temos provas de outros concursos, de outros lugares. Quando no Mato Grosso do Sul as normas vão mudando, o código de normas não é o mesmo. Então, a gente não pode se apegar ao conteúdo e ao gabarito, ao conteúdo específico e ao gabarito. A gente tem que se valer desses itens, né, para a gente poder fazer uma revisão rápida de conhecimento, trocar ideia e aproveitar para trazer umas especificidades do código de normas local. Tá? Então, vocês verão aqui que terá diferenças em relação ao local da prova que eu trouxe, né, a questão, em relação ao Código de Normas do Mato Grosso do Sul e até em relação à lei federal. Né? Existem especificidades, vocês têm que ficar atentos. Eu espero que vocês tenham conseguido dar uma lidinha no Código de Normas. Ele tem algumas poucas especificidades, ele não é tão diferente da aplicação genérica, né, do Registro Civil, mas é sempre importante dar uma conferida. Hoje a gente vai trazer aqui algumas especificidades que eu pude notar no Código de Normas, tá bem? Vamos à primeira questão, então, pessoal. A identificação precisa dos indivíduos é matéria de relevância social. Além de direito da personalidade, garantido a todos os seres humanos, a garantia e proteção do nome dos cidadãos é de interesse estatal. Eu não corrigi aqui, mas esse estatal aqui deveria estar com letra maiúscula. A segurança das relações jurídicas, sejam afetas ao direito privado, sejam ao direito público, depende da preservação do nome registrado. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Algumas considerações aqui antes de passarmos para as alternativas. Primeiro, gente, está falando aqui que a identificação da pessoa, tanto para ela se individualizar, quanto para que os interesses públicos do Estado sejam atendidos em relação àquele ser individualizado, né? E por todas as necessidades que nós temos, tanto em direito público quanto em direito privado, de fazer a identificação do cidadão. Tudo isso é feito no registro de nascimento. E qual que é o atributo mais importante, né, da pessoa e que é estabelecido no registro de nascimento sempre? É o nome. Então, o nome é ainda o atributo mais importante da personalidade. Um registro de nascimento, hoje, a gente faz faltando todos os dados, menos o nome. É possível ignorar pai, mãe, local de nascimento, idade, qualquer situação, nenhuma dessas informações obstam o registro, mas o nome sim. Tá? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre intersexo, né? Quando falarmos aqui de mudança de gênero, numa questão que temos, nós vamos falar um pouquinho de intersexo e vamos ver que existem normas em alguns estados que vão excepcionar essa questão que eu estou falando com vocês, em relação a atribuir necessariamente um nome no registro de nascimento. Tá? E por que é importante nós sabermos que é no registro de nascimento que é estabelecido o nome? Porque no registro de nascimento, gente, é onde nós estabelecemos as informações do estado da pessoa natural. Então, onde que eu vou estabelecer qual que é a naturalidade do cidadão? Onde que eu vou estabelecer qual que é o estado de sexo do cidadão? Sempre no registro de nascimento. E isso é importante para vocês enxergarem o seguinte: toda vez que eu utilizo qualquer uma dessas informações que estão ali no registro civil, em outros registros quaisquer, em qualquer cadastro que eu utilizar essas informações, eu estarei utilizando para qualificar o cidadão. Isso quer dizer, gente, que se eu estou utilizando para qualificar, no sentido de identificar esse cidadão, quando eu tiver que corrigir, averbar ou mudar, acrescer informações em relação a esse estado da pessoa natural, sexo, nome, naturalidade, filiação, qualquer uma dessas situações precisa que seja atualizada primeiro no registro de nascimento, que é onde ela nasceu. Eu não posso alterar o nome de alguém já direto no casamento. Eu preciso seguir a sequência real, né? E eu preciso ir lá no lugar onde é estabelecido o registro, onde eu estabeleço aquela informação, aquele atributo da personalidade. Eu não posso ir lá no registro da interdição e alterar o nome do pai, tá?
sem que isso seja feito primeiro no registro de nascimento, sempre, tá bem? Então, qualquer um dos elementos do registro de nascimento, se ele está sendo utilizado em outro registro da vida civil desse cidadão, ele está sendo utilizado para qualificar esse cidadão, então, se ele for alterado, eu tenho que fazer essa alteração primeiramente no registro de nascimento e só depois no de casamento, tá bem? Alternativa A aqui. Em caso de sujeitos nascidos gêmeos, será declarada no assento especial de cada um a ordem de nascimento, sendo vedada a escolha de prenomes iguais, ainda que escrito com duplo prenome, para que possam distinguir-se. Gente, vamos lembrar de como que era a situação familiar antigamente, como que ela é hoje, para a gente chegar nessa informação aqui. Antigamente, nós tínhamos um núcleo familiar como um todo, né? Um sólido. Nós temos ali o patriarca e todos os membros da família, e a família como um todo é como se fosse uma unidade. A família é uma unidade. Hoje, a unidade é o indivíduo. Hoje, o foco está centralizado no indivíduo, ou seja, é importante a família, mas a família é um direito que tem que ser garantido a esse indivíduo, tá? Então, a visão mudou, e tendo mudado essa visão, algumas questões em termos de registro foram alteradas com o tempo, e depois com a Constituição de 88 isso ficou bem mais concreto, não é? E uma dessas mudanças é isso, de fazer essa interligação entre registros de pessoas diferentes. Nós tínhamos, por exemplo, registro de nascimento com um registro com 10 irmãos, tá? E cada registro fala primeiro desse prenome, primeiro filho do casal, tal, quinto filho do casal, segundo desse prenome. Isso não existe mais. Eu não faço ligação entre duas pessoas dentro de um mesmo registro, tá? O registro é de uma pessoa exclusivamente, tá bem? Com exceção do casamento, que é um registro de duas pessoas, mas duas pessoas que compõem aquele casamento, tá bem? Então, vamos lá. Em caso de sujeito nascido gêmeo. E o gêmeo? Por que nesse caso, os gêmeos são uma exceção? Porque os gêmeos, gente, têm todas as informações a respeito dos seus atributos da personalidade, aquilo que é estabelecido no registro de nascimento, todas idênticas. Às vezes, alguns minutos de diferença de horário de nascimento. Local, filiação, né, todas as circunstâncias. Para diferenciar um do outro e para dar garantir o interesse público, não é, na verdade, e para dar garantia às pessoas que eventualmente tenham que se relacionar com esses gêmeos, é importante que as pessoas saibam que existe, né, outra pessoa idêntica fisicamente, por exemplo, ou alguém que tenha as informações parecidas com ele e eu tenho que me resguardar. No concurso público, apresentei a certidão constando que eu sou gêmeo, leva-se, pelo menos, né, pressupõe-se que a pessoa terá cuidado para não permitir que um faça a prova pelo outro, por exemplo. Então, em função dessa necessidade de individualizar os gêmeos o mais possível e, ao mesmo tempo, garantir que o interesse público esteja preservado, porque nós temos duas pessoas com características diferentes, então, os gêmeos, no registro de cada um, eu vou mencionar nome e matrícula de um, nome e matrícula do outro. Tá? Então, essa é uma exceção, fazendo ali a ligação entre dois irmãos gêmeos, não por serem irmãos, mas por serem irmãos gêmeos, tá bem? Aí é vedada a escolha de prenome igual. Só que, olha só, ainda que escrito com duplo prenome para que possam distinguir-se. Será? Se eu tenho, por exemplo, irmãos gêmeos chamados Luiz Cláudio e Luiz Eduardo, eu poderia ter dois irmãos com esse nome? Né? Então, nós estamos buscando a assertiva correta. É vedado ter dois irmãos com esses nomes? Não, não é vedado, gente, porque, na verdade, eu não posso confundir uma pessoa com outra. Se eu tenho prenome composto, né, duplo prenome, eu não tenho que me preocupar pelo fato de primeiro prenome ser idêntico. Né? Eu faço essa diferenciação a partir do segundo prenome. Tá? Então, Luiz Eduardo e Luiz Cláudio são duas pessoas diferentes, não tem problema nenhum terem esse mesmo primeiro prenome, desde que o segundo esteja aí identificando, para distingui-los, tá bem? Então, não é vedado isso. Caso tenha prenome composto, né, é possível que o primeiro prenome seja idêntico. Então, está errada a alternativa A. Entre os dados do assento de nascimento, a letra B,
é necessário constar o dia, o mês, o ano e lugar do nascimento e a hora certa ou aproximada do nascimento, o nome e o prenome da criança, e a critério dos pais, o sexo do registrando e os nomes e prenomes... Opa, peraí. Deixa eu tirar aqui da minha frente para eu ler. E o nome e prenome dos avós. Ô, gente, a critério dos pais, o sexo do registrando não. Tá? Nós vamos comentar sobre intersexo, mas o sexo do registrando é estabelecido na declaração de nascido vivo é como se fosse um atestado médico, falando qual que é o sexo daquela criança que nasceu, né, e que está sendo identificada ali naquela declaração de nascido vivo. Então, o sexo não é a critério dos pais. Os nomes da criança, né, o prenome é a critério dos pais? Sim. E o prenome dos avós? Não, né? Avós já pré-existem, então eu tenho que pegar essas informações nos documentos dos respectivos pais para saber quem são os avós. Então, está errada também a alternativa B,